Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração dos nossos computadores, naquele lugar invisível onde uma batalha silenciosa por velocidade acontece a cada nanosegundo. Alguém já parou para pensar por que, mesmo com um processador que é um verdadeiro foguete, às vezes o computador parece que dá uma engasgada? Pois é, a resposta está numa diferença fundamental que molda toda a computação moderna. E a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Por que um processador que faz bilhões de contas por segundo passa a maior parte do tempo de braços cruzados só esperando? A resposta está na jornada que os dados fazem. Uma jornada que, olha, é cheia de gargalos. Esse gargalo tem o nome de impacto, a parede de memória. Pensa só, a CPU, que é a unidade central de processamento, ou seja, o cérebro superveloz do computador, de um lado, e a memória principal, onde os dados estão guardados, do outro. A diferença de velocidade entre eles é tão, mas tão grande, que toda a arquitetura dos computadores de hoje foi pensada com um único objetivo: encontrar um jeito de driblar essa parede. Para contornar esse paredão, a engenharia criou uma solução genial, uma hierarquia de memórias. É como organizar a casa. Tem aquela gavetinha na sua mesa, de acesso imediato, um armário um pouco maior no quarto e aquele depósito gigante lá no porão. Cada camada é maior que a anterior, só que também é mais lenta para acessar. E no topo dessa pirâmide, coladinha no cérebro da operação, está a primeira e mais importante linha de defesa contra a lentidão. A gente está falando das memórias cache. A memória cache é tipo uma memória de elite. Ela usa uma tecnologia chamada SRAM, ou memória estática de acesso aleatório. O segredo está nesse estática. Diferente da memória principal, ela não precisa de uma recarga de energia o tempo todo para manter os dados. Por isso, ela é incrivelmente rápida e estável. A missão dela é uma só: ser tipo uma assistente pessoal da CPU, adivinhando o que ela vai precisar e já deixando tudo ali à mão para o acesso ser quase instantâneo. E olha, não é um cache só não. Como a gente vê aqui, ela é dividida em níveis. Quando a CPU precisa de um dado, primeiro ela olha no cache L1. Ele é minúsculo e absurdamente rápido, com uma latência de 1 a 3 ciclos de clock. Não achou? Aí ela desce para o L2, que é um pouquinho maior e um pouquinho mais lento. Ainda nada, a última cartada é o L3, um reservatório bem grande que é compartilhado por todos os núcleos do processador. É uma dança constante entre tamanho, velocidade e proximidade. Mas e quando o dado não está em nenhum dos caches? Bom, aí não tem jeito. O processador precisa sair desse santuário de alta velocidade e ir para a bancada de trabalho principal do sistema, a memória RAM. A RAM, ou memória de acesso aleatório, é o grande palco onde tudo acontece. O sistema operacional, os programas que a gente usa, os jogos. Ela é feita com DRAM, a memória dinâmica de acesso aleatório. E esse dinâmica quer dizer que ela é meio carente. Seus componentes minúsculos precisam ser energizados milhares de vezes por segundo para não esquecerem os dados. É por isso que ela é volátil. Desligou o computador, tudo que estava na RAM some. E a memória RAM evoluiu de um jeito impressionante. Esse slide mostra bem o salto do padrão DDR4 para o DDR5. Dá uma olhada nas taxas de transferência, que a gente mede em megatransfers por segundo. A gente pulou de um máximo de 3.200 para picos que passam de 8.400. Essa evolução na largura de banda foi absolutamente crucial para alimentar a fome de dados dos processadores modernos, que têm vários núcleos trabalhando ao mesmo tempo. Agora, vamos descer para o porão da nossa analogia. Vamos para o arquivo permanente do computador, onde ficam os nossos dados, fotos e documentos, mesmo com a máquina desligada. Bem-vindos ao mundo do armazenamento. E aqui, a gente viveu uma verdadeira revolução. Por décadas, o padrão eram os HDs, os discos rígidos mecânicos. Tinham pratos que geravam e uma agulha que lia os dados. A latência era medida em milissegundos. Aí surgiram os SSDs, as unidades de estado sólido. Sem nenhuma parte móvel, só com chips de memória, a latência despencou para microsegundos. Isso é uma melhoria de 1000 vezes. É por isso que ligar o computador, abrir um programa ou carregar um jogo hoje em dia parece algo quase instantâneo. Mas antes que qualquer uma dessas memórias comece a funcionar, alguma coisa precisa dar o pontapé inicial no sistema, o famoso boot. E esse é o trabalho de uma memória muito especial, o firmware. Antigamente, a gente tinha o BIOS, um sistema que existe desde 1981. Ele era lento, verificava cada coisinha em sequência. O padrão moderno é o UEFI. Ele é muito mais esperto.
já sai inicializando os componentes em paralelo, num ambiente de 64 bits, e é por isso que os computadores hoje ligam em questão de segundos. Ok, a gente já explorou a hierarquia toda, da memória mais rápida até a mais lenta. Mas na prática, qual é o tamanho dessa diferença de velocidade? Qual é a real dimensão da espera que a CPU enfrenta? Para entender isso de verdade, vamos fazer uma analogia bem poderosa. Imagina que um ciclo do processador, que na realidade dura uma fração de bilionésimo de segundo, levasse um segundo inteiro. Com essa escala, buscar um dado no cache L1 levaria uns 3 segundos. Tranquilo. Buscar esse mesmo dado lá na memória RAM levaria aproximadamente 4 minutos. Já é um tempinho para fazer um café. Agora se prepara. Buscar esse mesmo dado num disco rígido antigo levaria mais de 1 ano. Isso mesmo, 1 ano de espera. Isso não só mostra por que a hierarquia de memória é importante. Isso prova que ela é a única razão pela qual a computação moderna consegue ser tão rápida. Então, para onde a gente vai a partir daqui? As novas demandas, como a inteligência artificial e a computação em larga escala, já estão forçando a próxima evolução dessa hierarquia. Uma das grandes fronteiras é o CXL, ou Compute Express Link. Pensa nele como um jeito de criar uma piscina de memória comunitária. Em vez de cada processador e cada placa de vídeo ter sua própria memória particular, o CXL permite que todo mundo compartilhe um reservatório de dados gigantesco. Para treinar os modelos de inteligência artificial de hoje, que precisam de mais memória do que cabe num servidor só, isso é revolucionário. E temos também os NVDIMMs, ou módulos de memória não volátil. Eles são um híbrido bem fascinante. Tem a velocidade da RAM, mas a persistência de um SSD. Imagina que a energia de um data center cai bem no meio de uma operação crítica. Com a RAM normal, todos os dados que estavam ali sendo processados seriam perdidos. Com o NVDIMM, os dados ficam seguros. Essa tecnologia está praticamente apagando a fronteira entre memória de trabalho e armazenamento. No final das contas, essa hierarquia de memória, que na maioria das vezes é invisível para a gente, é a fundação sobre a qual todo o futuro digital está sendo construído. A pergunta que fica não é só como, mas quão rápido esse equilíbrio cada vez mais complexo entre caches, RAM e armazenamento vai definir o que a gente pode fazer com a próxima geração de inteligência artificial, carros autônomos e as cidades inteligentes que vão depender deles. A resposta para isso está sendo escrita agora, ciclo de clock por ciclo de clock.